Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre o surrealismo. Ele foi uma vanguarda europeia que surgiu em Paris no século XX. E ele surgiu como um movimento de resposta a todo o racionalismo e ao materialismo daquela época na sociedade europeia. Então ele nasceu com André Breton em 1924, quando ele rompe com o dadaísmo, que era a vanguarda da qual ele fazia parte. E quando ele rompe com o dadaísmo e funda o movimento surrealista, ele tem alguns fundamentos para o surrealismo. E, resumidamente, o fundamento principal dele vai ser uma liberdade de pensamento, sem ter uma preocupação moral ou estética. Então, basicamente, os artistas, eles, meio que expressavam todos os seus pensamentos sem se preocuparem com o que iam achar, ou pensar, ou se era bonito aos olhos das pessoas. Eles só queriam realmente demonstrar os seus pensamentos, seu inconsciente, os seus sonhos, tudo isso. E algumas características deles realmente era a liberdade de meio que se expressar, basicamente, e a valorização de uma fantasia, de uma loucura. Então, várias obras surrealistas, elas contam com uma metafísica, contam com objetos derretendo, ou algo sustentado, simbolizando alguma coisa. Eles têm também bastante metáfora para simbolizar todas essas características que não são tão comuns. Então, eles contam bastante também com algumas imagens bizarras, que vão simbolizar uma fantasia, uma loucura. Então, tudo aquilo que as pessoas só pensam, elas vão, chegar e expressar, porque elas têm essa liberdade no surrealismo. E essas expressões de pensamento, elas podem vir verbalmente, ou pela escrita e pela pintura também. Então, de qualquer forma de arte, o surrealismo estava presente. E todas essas imagens bizarras, essa fantasia, essa loucura, elas são justificadas por virem do nosso inconsciente. Então, outra também, mais uma característica do surrealismo é que ela se baseia bastante naquelas teorias da psicanálise. Então, ela conta bastante também com as teorias de Freud, que dá uma valorização bem maior ao nosso inconsciente. Então, aquelas imagens que a gente nem sabe de onde surgem, mas a gente pensa, os nossos sonhos, as nossas sensações, nossas tristezas, angústias, tudo isso vem do nosso inconsciente. E sobre esse inconsciente que o surrealismo fala, mas Freud também. Então, eles meio que caminham juntos. E vários artistas, eles fazem parte do surrealismo, mas alguns têm maior destaque, como, por exemplo, Salvador Dalí. Ele dizia que as suas obras, elas eram fotografias de sonhos que foram pintadas à mão. Então, tudo aquilo que ele pensava, tudo aquilo que ele achava, sentia, ele ia colocar nas obras dele, nas pinturas e tudo. A gente tem alguns exemplos. A primeira é um quadro chamado A Persistência da Memória, onde a gente encontra alguns objetos derretendo, como relógios e tal. E ele faz esse desenho meio estranho para simbolizar uma memória que não é para sempre, ou que se vai, se esvai, e que não é, certa daquilo. Então, ele quer simbolizar que, às vezes, alguma certeza que a gente acha que tem, a gente não tem, tudo isso. Também tem outro quadro chamado O Sono, que é um quadro onde a gente encontra um rosto e até um cachorro sustentado por muletas. Nisso, ele quer simbolizar que a nossa realidade não é 100% firme. De alguma forma ou de outra, a nossa realidade ela é sustentada. E, em algum momento ela pode desmoronar e tudo que a gente achava que era verdade pode não ser mais. Então, por isso esse rosto sustentado por uma muleta, que às vezes você olha e você não vai entender nada de cara, mas depois que você vai parar pra ver o que o artista falava, tudo, ou parar pra pensar também, você vai chegar
é uma conclusão parecida com essa. A gente também tem outro artista chamado René Magritte. Ele é autor de uma obra bem famosa que se chama A Traição das Imagens. Isso não é um cachimbo, que acho que todo mundo já viu alguma vez na vida, que é um desenho de um cachimbo e aí embaixo ele escreve, isso não é um cachimbo. Ele quer falar com tudo isso que a função da arte, no caso, é só representar uma realidade, que pode não ser, tipo, totalmente verídica nem nada, mas a função da arte é um símbolo de uma realidade que o artista, tipo, pode achar que é a dele ou que é a verdadeira para todo mundo. E, enfim, o papel da arte é representar a realidade, nesse quadro de René Magritte. Basicamente, o surrealismo é isso. Então, a gente conta com metafísica, com uma fuga da realidade, contando que naquela época a sociedade vivia em um período entre guerras, então eles não sabiam o que ia se dar amanhã. Então, eles tinham que viver o hoje e tudo que eles tinham era o presente, porque eles não sabiam o que seria do futuro. Então, eles contam bastante com a fantasia, com a loucura, com as fantasias, com metáforas e tudo isso mais aí. Espero que tenha dado para entender e é isso. Valeu!